gente, a lição de número 20? Vamos orar? Vamos orar? Ficar de pé? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Senhor, nós estamos aqui na 20ª lição, na lição de número 20. Senhor, guia os nossos pensamentos, guia, Senhor, os nossos estudos. Espírito Santo, que o Senhor possa nos ensinar de maneira online, ao vivo, viva a cada um nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Esse é o tema? Esse é o tema. Os dons vai acabar. Me ajuda. Só o Ailson fala. Silêncio. Eu não consigo, gente. Se vocês não interagirem, eu tô achando... Ó, cara, Eu não ó consigo. o tema aí, ó. O que são dons? Vamos lá, introdução? Vou tentar. Vamos lá que eu vou tentar. Todos devem ter lido 1 Coríntios capítulo 12 e 14. Então todos leiam. Circula aí. No meio da lição a gente vai destrinchar. Já deixa a Bíblia aberta já em 1 Coríntios capítulo 12. Deixa já aberta aí, já. Todos devem ter lido 1 Coríntios capítulo 12 e 14. Dom ministerial é um assunto que, obviamente, não é somente para os dias de hoje. Então não é só nos dias de hoje que nós falamos de dons. Paulo enfrentou o problema do extremismo no uso e função dos dons na igreja de Corinto. O que é extremismo, gente? Demais, seria uma coisa muito radical, muito... Excesso, parabéns, Robson. Os excessos, né? Que não tem nenhum tipo de flexibilidade. Tudo isso é um extremismo, tá? Paulo enfrentou o problema do extremismo no uso e função dos dons na igreja de Corinto. Nossa, eu li tudo gaguejado que eu tô falando demais. Por isso, ele escreveu sobre o assunto detalhadamente. O que é escrever sobre uma coisa detalhadamente, Carol? Mínimos detalhes, para não deixar passar nada. Nesta aula, vamos estudar e seguir o ensino bíblico sobre os dons. Que Deus atue em nosso meio de acordo com seu desejo, para o crescimento sadio da sua igreja. Amém. O que são dons espirituais? Anotem aí. Um dom espiritual é uma capacidade especial dada pelo Espírito Santo a cada membro do corpo de Cristo, segundo a graça de Deus, para desenvolver determinado ministério dentro do contexto do referido corpo. Então a gente tem que entender, gente, que o dom é uma capacidade dada por quem? Pelo irmão Ailson? Não. Pelo Robson? Não, mas é dada pelo Espírito Santo. É óbvio que o Espírito Santo usa ministros para ministrarem dons? Com certeza. Mas a gente tem que entender que a fonte do dom é o Espírito Santo. Tá bom? E também segundo a graça de Deus. O dom é a graça de Deus. E a gente sabe que tudo que é graça não tem nada a ver com o nosso merecimento. Graça não é merecimento, é graça. Nós não merecíamos, mas Deus, na sua infinita bondade, nos deu de graça. Aí vem a palavra de graça, tá? Vamos lá, gente. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Vamos lá, quem lê? Vocês não abriram não? 1 Coríntios, capítulo 12? Tá esperando passar, né? Ah, tá esperando. Ah, é verdade. A gente estudou isso. Estudamos. A gente estudou. 1 Coríntios, capítulo 12. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Até aí, Carol. Existem diferentes tipos de dons ou estilos, dependendo aí da versão, ou diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Item de número 1. O que é um dom? Uma capacidade especial, o quê? Dada. Eu vou ler aqui o comentário do autor, gente, que eu achei muito interessante. Eu até grifei, ó. Não se deve confundir, não tem na revista de vocês. Não se deve confundir, dons não se deve confundir com as habilidades naturais. Uma coisa é uma habilidade natural, outra coisa é um dom. Eu conheço pessoas que escrevem maravilhosamente bem, que tem o dom mesmo da escrita.
né? Uma das pessoas que a gente pôr da nossa literatura, aula de literatura, quem já leu os livros de Machado de Assis, se você ver o estilo que Machado de Assis escreve, é um estilo lindo, ele é detalhista, isso é uma habilidade. Agora, quem já leu algum livro do Hernandes Dias Lopes? Pode falar, Robson. Não, já li. Já leu? O que você achou? 6, eu já li. Tem um dom. Ele tem o dom. É diferente. A habilidade do dom. Por exemplo, vamos falar de habilidade? Fala uma cantora aí que canta bem, que não é gospel. Pode falar, sem medo. Oi? Priscila Alcântara? Ela é meia gospel, eu quero uma cantora que tem habilidade musical. Sandy. Todo mundo conhece a Sandy Júnior? A Sandy, ela tem uma habilidade musical. Perfeito. É dom? Vamos pôr uma cantora gospel? Eu vou pôr aquela que canta Cassiane. A Monique. Gabriela Rocha. Monique. Gabriela Rocha. Só que eu quero uma assim, Gabriela Rocha e... A Gabriela Rocha ainda tá muito top, porque ela ganhou um concurso. Quero outra. Não, pode ser só Natália Braga, que eu nem conheço. Quem é Natália Braga? Eu não sei. Vou cantar o hino dela aqui na igreja. Natália Braga, que eu não conheço. Ai, vai, uma habilidade assim, né? Mas, o que eu quero falar pra vocês, gente? Tem gente que transborda a unção na voz. E às vezes ela não é nem profissional. Mas só pelo timbre, por exemplo, o Lázaro. O cantor Lázaro, que até faleceu no ano passado, ele não tinha tanta técnica vocal, mas ele tinha unção na voz. Então Valesca, essa Valesca enquadra. Valesca, né? Mas a Cassiane não tem técnica. Na minha opinião Ela tem. tem unção. Não. Ela tem mais unção do que técnica. Agora a Valesca, você vê que é som mesmo. Unção. Alisson e Neide. Pronto, Alisson e Neide. Eu acho que é mais unção na voz deles. Mas vocês estão entendendo, gente? Que o dom não é habilidade. Pega aí um tocador aí de guitarra, Steve Vai, sei lá. Aí você coloca o Juninho Afran do Oficina G3. Conhece, né? Sim. Ou a Pozan. Uma coisa é a habilidade, outra coisa é o dom, né? Posso fazer um adendo? Pode sim. Prometi que eu não ia falar. Mas mesmo sendo dom, ele precisa ser praticado. Com certeza. Eu falo isso mais para os jovens, isso, né? Porque às vezes o jovem fala assim, eu quero tal dom na igreja. E Deus já deu o dom para ele, só que ele não pratica. Ele não vai cair do céu de uma vez assim e já acontecer, né? Então, você tem que dar a oportunidade de Deus ajudar vocês e vocês praticarem. Sem prática, não tem como exercitar o dom. O dom tem que ser trabalhado? Deus me deu o dom de pregar. Eu vou ficar com o que Deus me deu. É isso? Vai dar problema. Vai dar problema. Deus me deu o dom de trazer a palavra. Eu tenho que ficar só aqui. Obrigado, Deus. Eu tenho que praticar, ler a palavra de Deus. Deus me deu o dom de tocar um instrumento. Olha eu puxando a minha orelha mesmo. Eu tenho que ficar só naquilo? Eu tenho que... Deus me deu o dom de cantar. Eu já sei fazer um falsete. Eu sei fazer... Fala uma coisa da voz aí. Falsete? O que tem mais tem? É isso, né? Vou ficar feliz com isso, Tati? Não. Mas Deus já me deu o dom, irmão Wilson. E é suficiente. Até concordo. Mas a gente tem que o quê? Trabalhar aquele dom que Deus nos deu. Aperfeiçoar. Isso aí, Carol. Vamos lá, gente. 2. Ela é dada pelo Espírito Santo e é dado segundo a graça de Deus. A palavra dom, gente, ela vem do grego e ela significa... Deixa eu beber uma água aqui só para eu... Anotem aí. Ela vem do grego e significa carisma. Com K. Oxi, É o quê? carisma com K? Que é do grego, é o original. Carisma. Então a palavra dom, na sua tradução do grego, significa carisma. Vocês já ouviram falar assim, eu sou de uma igreja carismática? Quem já ouviu falar isso? Hoje Rob na já ouviu. católica, como que é que tem lá um negócio? Primeira Eucaristia, que é como se fosse a primeira Santa Ceia, né? A doutrina apostólica romana. Tá? Mas já ouviram falar? A minha igreja é carismática. Vocês nunca ouviram falar isso, gente? Vocês não ouviram, né, Robson?
O que é uma igreja carismática? É uma igreja voltada para dons. O que é isso? Tá bom? Vamos lá, vamos continuar? Meu Deus do céu. Qual que é o próximo item? É o 3? Dado segundo a graça de Deus. Acabei de ler. É o B? B. Use esse espaço para fazer uma lista dos dons citados. Então, em 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ter aí, gente, aproximadamente 9 dons listados. É importante a gente entender, gente, que em 1 Coríntios, a gente conta 9 dons, mas a gente entende 3 grupos de dons, tá bom? Então, quais os dons que nós encontramos? Anotem aí, 1 Coríntios capítulo 12. Tome! Meia hora só pra escrever. Então vamos só ler? Eu mando o PowerPoint para vocês escreverem? Então presta atenção todo mundo aqui. 1 Coríntios 12. O que é que nós encontramos como dons? Vamos acompanhar, depois eu mando o PowerPoint para vocês. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e fé compõem o primeiro grupo de dons. Depois os dons de curar, operação de milagre e profecia. Gente, eu aprendi essa semana fazendo um estudo no ISBIL, que quando a gente fala de profecia, a gente não está falando apenas do ato de profetizar, mas é o ato de ler a palavra de Deus e interpretar para as outras pessoas. Então, quando você está lendo a palavra de Deus, quando você está ensinando a palavra de Deus, você também está profetizando. Eu aprendi isso essa semana e eu quero compartilhar com vocês. Então, quem lê a palavra de Deus, tem alguém que lê a palavra de Deus? Amém. Você está exercendo o ministério profético, lendo e ensinando para outras pessoas. Eu aprendi essa semana e eu quero compartilhar com vocês, tá? Discernimentos de espíritos, nós não falamos aí na aula anterior sobre discernimentos de espíritos. Variedade de línguas, e dentro dessa variedade de línguas não está só a glossolalia, né? Glosso, falar, lália, anjos. Glossolalia, linguagem dos anjos. Variedade de línguas também abrange você falar inglês, japonês, espanhol, tá? Então a gente abrange aí variedade de línguas. Capacidade de interpretar. E também está ali apóstolos, mestres, socorros e governos. Tudo isso dentro de 1 Coríntios capítulo 12. É importante a gente falar, gente, que é 1 Coríntios, não 1 Coríntios, tá? Só um detalhe. Oi? Socorros e governos. E fique claro que nenhum deles salva. Nenhum deles salva. Dom salva alguém? A pessoa pode ter 50 dons. Dom não salva. A gente é salvo através da fé em Deus? Ah, bom, estudante, não vamos me fazer uma dessa. Através de Jesus Cristo é Deus? Sim. Tá ótimo. Oi? Mas aqui nós estamos numa área de estudo, Monique. Então a gente tem que falar de uma maneira acadêmica, estudante, tá bom? Vamos pro próximo? A Carol tá com pressa. Vamos lá, segunda categoria, Romanos 12, do versículo 6 ao versículo 8, gente. Então, assim, ainda falando de dons, nós vamos ter o dom de profecia, o dom de ministério, o dom de ensino, que é um dom maravilhoso que eu gosto muito. Ensinar é diferente de pregar, né? Por exemplo, o Ailson, né, o irmão Ailson, que sou eu. Na área de ensino, eu tenho uma abordagem, sim ou não? Uma maneira de falar. Quando eu estou pregando, eu prego da mesma maneira que eu estou aqui? Deixa de ser a palavra de Deus? Não. Então o ensino é um dom. Quero te parabenizar pelo seu dom e a sua prática. Obrigado. Você é um ótimo professor. Eu vou chorar. Para que eu choro. Ensino. Exortação, e nós vimos que a palavra exortar não significa só puxar a orelha, mas exortar é animar alguém. Então, na minha Bíblia, já tem o significado dela. Que fala De cada um? Não, da palavra exortação. Vai lá, lê pra gente, Carol.
Lê pra gente. Pode ler. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é de servir, sirva. Se é de ensinar, ensina. Sim. Aí no de exortar, a minha fala assim, se é encorajar, haja como encorajador. Então, exortar, encorajar, ou eu gosto da palavra animar, que eu acho que é mais jovial, é mais jovem, né? Animar, tá? Mas tá certo, Carol, obrigado. Contribuição, que eu já falei de contribuir, que é um dom. Preside, o que é dom de presidir, gente? Presi. Não é de preso, não. O que é presidir? De presidente. Liderar. Liderar é um dom, tá? A gente quando a gente busca esse dom, eu gosto sempre de falar que esse dom ele acompanha você. Por exemplo, né? Isso aí que eu posso falar na minha vida. Posso falar um testemunho rápido para vocês? Na minha vida eu enxergo esse dom aqui. Quando eu entrei no aeroporto de Guarulhos, trabalhei com o Ricardo. Entrei eu na CVC, entrou eu e mais de 150 pessoas. Com 3 meses, eu, a filha do irmão Zaivan e a filha da finada Maria Santa, que é a Adriana, a gente foi registrado, a gente virou um líder na minha vida. Então liderei. Quando eu entrei na faculdade, tinha em torno de 30 alunos da faculdade de letras. Tinha que escolher um representante. Adivinha quem eles escolheram? O dom ele acompanha você na sua vida. É isso que eu quero falar. Lá no aeroporto de Guarulhos, quando eu entrei na TAM, eu trabalhei pegando bagagem. Com 8 meses, adivinha quem mandaram para a central? Quando eu entrei aqui na escola, no Guilhermino Rodrigues de Lima, eu era só um professor. Hoje eu cuido de mais de 80 professores. Quem que chamaram para coordenar? O dom acompanha você, gente. Então assim, quando você ora, Deus, me dá um dom, ele te beneficia, te acompanha dentro da igreja e também na sua vida. Agora, recentemente, a minha escola, agora no turno da manhã, os meninos que estudam lá, agora a Karen, né? A nossa ano passado só era um coordenador, só era eu. Esse ano, são 4 coordenadores. São 4 coordenadores. E dentro desses 4, precisa de um coordenador para liderar os coordenadores. Adivinha quem foi? Presidir. E o dom de misericórdia? O que é o dom de misericórdia, Carol? Ajudar também, né? Você tem, tem que ter o próximo. Exatamente, O né? amor. Jesus Cristo mesmo vai falar, né, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, aí vocês procuram na bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não tem nada de herdarão, não. Vamos lá, gente. E o B? Efésios 4:11. Também falando de dons. É o dom de apóstolo. A igreja missionária não possui apóstolos, possui o quê? Missionários. Até porque ela entende que os apóstolos são os 12 de Cristo. Que são vistos quando João ele tem a visão do reino celestial, ele fala que são 12 alpendres. A palavra é alpendres que ele usa, né? Em cada alpendre vai o nome de uma das tribos e também o nome dos apóstolos. Por isso que a igreja missionária entende que são os 12 postos, mais o apóstolo Paulo. E tem até o Barnabé também ali, mas isso é mais aprofundado, né? Mas Paulo fala que ele era um apóstolo, que tinha que considerar Barnabé como apóstolo. Por isso que eu falo. Eu vou aprofundar se eu falar do Barnabé, que eu não quero muito fugir. Mas o Barnabé, apóstolo, tá? Mas o apóstolo, o que é o apóstolo? Aquele que é enviado, é como se fosse um missionário, tá? Profeta, o que traz a palavra e profetiza. Evangelista, que tem uma abordagem mais... Não é mais clara. Um evangelista ele tem uma abordagem tipo do primeiro impacto da palavra. Sabe? Por exemplo, um Wilson ele aprofunda na palavra. Um evangelista ele é mais superficial. Ele é mensagem rápida para a pessoa entender. Sabe a pessoa que não aceitou Jesus Cristo? Então ele tem uma abordagem mais para essa pessoa. Jesus Cristo tem salvação para você. É um pescador. Então um evangelista ele fala assim: Jesus Cristo tem salvação para a sua vida. Uma pessoa que aprofunda, Jesus Cristo tem salvação para a sua vida, mas você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que abandonar as práticas antigas. Todo mundo entendeu a diferença? Falei rápido? Não, né? Vamos lá. Pastor, que é o guia, e o mestre, que é o
professor. Então, são todos dons, tá bom? Os dons do Espírito, pulei muito. Os dons espirituais são para todos os crentes. Cada crente não tem todos os dons, e nem há dons para todos. Então é todo mundo que tem o mesmo dom? Não. Há diversidade de dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 a 31. Vamos ler que é importante. Tem coisa que dá para correr, tem coisa que não dá para correr. E nós estamos acabando já a revista. Vamos embora? Vamos terminar hoje? Vamos terminar hoje? Bora terminar hoje? Glória a Deus. Não ouviu o Sidney ali? Você está tão cansado igual eu? Quem é o Gabriel Saek que vai ler? Vai lá, Gabriel Saek. E leia alto para a Ana Clara ler. A Ana Clara não leu uma, hein? A próxima que vai ler é a Ana Clara. E você também não, Fernandinha? Vou separar um versículo para você ler. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Nós somos o quê? Corpo de Cristo. E seus membros em particular. E fosse Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Olha a ordem aí, né, gente? Vai lá. Terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Qual que é a resposta aí? É todo mundo apóstolo? Vai lá. São todos profetas? Não. São todos doutores? Doutores ou professores ou mestres, gente. Vai lá. São todos operadores de milagres? Não. Têm todos os dons de curar? Não. Falam todos diversas línguas? Não. Interpretam todos? Não. Olha o não da Carol, como foi mais forte aí. Procurai com os melhores dons, e eu vos mostrarei o caminho mais excelente. Por que esse não mais forte, Carol? Não. Nem todo mundo interpreta. Todo mundo interpreta. Ele falou uma palavra ali legal, procurar. Procurai os melhores dons. Nem todo mundo interpreta, Carol? Agora eu vou dar uma... Aqui digo eu. Né? Eu, Ailson. Eu também dou aula de inglês. Então eu sei que existem algumas palavras na língua inglesa que se você falar ela de maneira errada, se torna um palavrão. Você está ofendendo outra pessoa. Então aqui eu, Ailson, sugiro que quem fala línguas procure o dom de interpretação para saber o que está falando. Isso sou eu, particularmente, estou falando. Tá bom? Vamos continuar, gente? Devemos descobrir o nosso dom sob a direção do Espírito. Deus usa pessoas para falar assim, Deus está te dando esse dom. Deus usa? Usa. Mas a regra fundamental é o seu particular com Deus, tá bom? Devemos estar seguros de que todo o nosso ser esteja consagrado a Deus. Então a gente tem que ter certeza que a gente está em comunhão, em contato com Deus, tá? Você chamou, Carol? As falou Maria, entendi, Ailson. Deus nos dará confirmação através do próprio quê? Ministério, dos pastores e do corpo. Ou seja, quando você está inserido no corpo de Cristo, Deus confirma qual que é a sua área de atuação no corpo de Cristo. Se Deus te chamou para cantar, para pregar, para tocar, para evangelizar, para recepcionar, para orar e outros afins. O que foi, Gabi? Você está mostrando ali? Vamos lá? É o 3? Necessitamos... Deixa eu beber uma água aqui. Necessitamos conhecer tudo o que for possível sobre os diferentes dons e devemos experimentar vários tipos de serviço para dar oportunidade ao Espírito Santo de indicar a nossa função no corpo. Risquem a palavra aí, gente. Vários tipos de serviço. O que significa isso? O que vocês entenderam? Tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Mas o que é experimentar vários tipos de serviço? Devemos fazer, exercitar várias funções. Aonde, Carol? Na igreja. Na igreja. Então a gente tem que, por exemplo... A gente testar onde vai estar. Testar. Por exemplo, então, eu sou jovem. Deixa eu entrar no grupo dos jovens. Será que Deus me quer aqui? Com certeza, Deus te quer aí. Mas o que Deus quer que eu faça no grupo dos jovens? Ah, Giovana, deixa eu indicar um hino. Aí a pessoa indica o hino. O hino é uma bênção para a igreja. Olha a pessoa achando o ministério dela.
Ah, Robson, eu quero tocar um instrumento. Aí vem a pessoa, vai bem. Ou seja, a pessoa tem que identificar o local dela na casa de Deus. Aqui eu vou dar um testemunho para vocês da minha pessoa. Se tem uma coisa que eu me realizo, que eu me sinto muito bem, é ensinar. É uma área que assim, eu adoro. E quando eu sei que a adoração é só a Deus, mas vocês estão entendendo quando eu falo que eu adoro, eu amo ensinar. Então é uma área que eu me identifico. Assim tem que ser com cada um. Encontrar a área que você se identifica. Quando vocês fazerem o curso Agora que Sou Membro, vai ter a primeira lição do Agora que Sou Membro. Já tá estudando? Oi? Já tá no gatinho. Já tá. Você não tá entendendo A primeira lição do Agora que Sou Membro é descobrindo a minha paixão. A segunda lição do Agora que Sou Membro é descobrindo o meu dom. Então, Tá faltando um dom aí que tem 1 milhão na igreja missionária. qual que é? Ajudante geral. Ajudante geral. Tem um monte aí. É verdade, eu acho que a gente está exercendo esse dom aqui de vários tipos de serviço. É, ajudante geral, cara. Aqui, ó, vários tipos de serviço. Qual que é esse aí, Carol? É do? Não, que a gente lê, experimentar vários tipos de serviço. Esse vários tipos de serviço é um dom. Quando você faz, é que a gente faz várias coisas. E aqui, gente, ó, falar pra vocês desenvolvendo o dom de vocês, aí uma dica que eu dou também, dá uma dica pra vocês. Geralmente, a área, vou pôr assim, pra vocês entenderem, a área da igreja que te dá mais raiva é a área que Deus quer te usar. Tá entendendo? A área que, tipo assim, você pensa, nossa, tá tudo errado nessa área. É a área que Deus quer te usar. Deixa eu dar um exemplo. Ah, eu quero... Esses meninos estão tocando tudo errado. Deus quer te usar nessa área. Vocês entenderam mais ou menos? Eu usei uma palavra forte. Nossa, o grupo das crianças, qual o pensamento da Tati? O grupo das crianças precisa de uma força. Deus quer te usar nessa área das crianças. Tá entendendo? Tá clareando? Tá clareando? Ah, não, eu acho que a pregação tá fraca, né? Eu acho. Eu tenho o melhor. Isso é um achismo. A pregação tá... Não tô gostando. Deus quer te usar na área da pregação. Tem o melhor. Fala, Carol. Ai, a igreja tá muito suja. Deus quer, Parabéns, Carol. Deus quer te usar para ajudar a irmã a limpar a igreja. Limpar a igreja. A igreja tá muito suja. Então, assim, geralmente, isso digo eu, geralmente a área que mais te incomoda é que Deus quer te Eu vou ficar te usar. observando agora. Oi? Vou ficar te observando. Tá me observando? Fala, Sidney. Na verdade, eu fiquei com duas dúvidas. Se eu puder responder. Depois. Oi? Fiquei com duas dúvidas, mas a segunda eu vou deixar para depois. Tá. Mas nesse caso, esse assunto que está sendo abordado, não seria ministério ao invés de ser dom? Também, ministério. O dom de ministérios também é um dom de ministérios. Mas nesse caso, tipo, limpeza, instrumentos... né? Também. Ministério. Também ministérios. E ministérios também é um dom. Mas é dom. Mas é dom. Mas é um dom. Ministérios. Tá? É... Intercessão? Meu Deus, na igreja ninguém intercede. Deus quer te usar na intercessão. Deus vai tocar. Vocês entenderam? Eu já coloquei uma palavra pesada para vocês entenderem, entendeu? Deixa eu correr, Robson. Vamos poder? Devemos desenvolver o nosso dom. Foi o que o Robson falou agora há pouco. Vamos ler aí 1 Timóteo capítulo 4, 14. A gente tem que desenvolver o nosso dom. Eu tenho muita... Deixa eu ficar quieto. Não, mas eu comecei... Eu tenho muita dificuldade com pessoas... Eu tenho dificuldade. Eu até tento entender. Deus me deu aqui. E a pessoa morre naquilo ali. Foi isso que Deus me deu. Não, a gente tem que desenvolver aquilo que Deus nos entregou. Aquilo que Deus nos deu. É 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Posso pegar um gancho para entrevistar? Pode sim. É, referente ao que você falou. Deus me usa do jeito que eu sou, mas eu só conheço João 14. Deus vai te usar muito, mas você só vai pregar João 14. João 14. Porque o Espírito Santo não vai te ensinar
Mateus 6, você tem que abrir a Bíblia, ler, aí ele interpreta. Exatamente. Que é buscar. Buscar. Então, assim, é um aprendizado constante. Todo mundo ouviu aí, gente? Que o Robson colocou? Vamos terminar a lição? O que está escrito aí? Os dons espirituais. Não, 1 Timóteo 4,14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, Isso. o qual te foi concedido mediante profecia, Então com tá. a imposição das mãos do presbitério. Foi até o tema do grupo dos jovens aí, né? Um congresso. Não despreze o dom que está em... O que é desprezar? Rejeitar. Rejeitar, não cuidar. O que, Pedro? Oi? Ignorar. Então o que o apóstolo Paulo está falando? O dom que está em ti, não exercitar. Então o apóstolo Paulo está falando, Timóteo, o dom que está em você, não despreze. Deus deu? Deus deu, concordo 100%. Mas melhor esse dom aí. Vai. Os dons... Qual foi diante de profecia? Oi? Quem profetizou que a pessoa... Não entendi, Monique. Tá falando assim, o qual te foi concedido mediante profecia. Através das mãos do presbitério. No seu não tem essa continuação? Deus, ele deu habilidade, Deus ortogou a pessoas, Monique, a ministrar dons. Nosso pastor, ele é um ministro de dons. O Josué, o dia que veio aqui, ele ministrou um dom por imposição de mãos. Tá bom? Entendeu? Receba, irmão, o dom da palavra que foi ministrado. Receba o dom que foi ministrado. Mas assim, a Neta falou um negócio muito importante ontem. A irmã Neta, a mãe do Sidney. A pessoa é de Deus? Tem particular com Deus? Porque tem um monte de gente aí que diz que é e não é. Receba esse dom, receba esse dom, receba esse dom, receba esse dom. A gente tem que tomar cuidado. Eu posso falar do meu pastor, que eu estou há 22 anos, que é uma pessoa de Deus. Se ele ministrar o dom, se ele falar que você tem o dom, você tem o dom. Pode falar, Robson. Você falou um negócio muito importante, é espiritual. O que eu sugiro vocês fazerem? Por exemplo, o pastor a gente já conhece, algumas pessoas conhecem, são as pessoas citadas. Se você não conhece e não tem o discernimento do Espírito, pede confirmação. Perfeito, Robson, perfeito. Os nossos irmãos me ensinaram há 22 anos atrás que tudo que é passado para você, seja revelação, profecia, você pede a confirmação do Espírito Santo. Ele fala no seu coração. Deus te mostra, através de outro profeta, de uma palavra. É que existem tantas maneiras, Cauane. Às vezes a pessoa passa uma profecia para você. Aí você vem no outro dia do culto. O pastor lê uma palavra naquela direção. Aí você sai ali fora, conversa com a Carol. A Carol não sabia? Fala daquele assunto. Aí você liga um louvor. O louvor fala daquele assunto. Deus te dá um sonho. Olha o tanto de... Hoje já foi confirmado o ministério. Já foi confirmado o ministério? O ministério foi confirmado. Vou te dar um exemplo. Aí vamos perder. O estudo de hoje, por exemplo, Deus usa para uma confirmação. Eu vou te dar um exemplo rápido da minha vida. Quando o Benício ia ser abortado, meu sobrinho, a gente subiu um monte para orar e pedir a Deus. Uma irmã chegou em mim e falou, ele vai nascer no dia do seu aniversário, nunca tinha visto. Eu falei assim, olha, eu quero confirmação. Naquela mesma noite, em 3 lugares diferentes, 3 pessoas falaram a mesma coisa. Deus confirmou. Daí vocês... Então assim... Então assim, gente, a gente tem que pedir sempre confirmação, seja a pessoa que for. Espírito Santo, confirma. Pode falar, Carol. Todos os dons que eu tenho, todos foram pedidos ao Senhor. E todos, eu pedia de noite, aí o Senhor usava uma pessoa e falava, Deus está te dando dom tal. Eu estava pedindo, igual você está pedindo dom da cura? A Josué veio e falou, Deus está te dando, então Deus está confirmando. Deus confirma, todos os dons foram entendeu? pedidos e confirmados. E assim, é confirmar, não é adivinhar. Tem muita gente que tenta adivinhar. É confirmar. Bom? Ô Espírito Santo, me ajuda aqui, Espírito Santo. Sai dessa... Fala, Sidney, se eu puder responder. Devemos desenvolver nossos dons. Em 1 Coríntios 12, 31, fala assim, contudo, buscar e conceder os melhores dons. No caso, qual seriam esses melhores dons? O apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele vai fazer uma lista, Sidney, dos principais dons. E sempre quando a gente entende lista na Bíblia, a gente entende as prioridades. Quando você vai lá no capítulo 12, quando ele começa a falar dos dons, os primeiros dons que ele cita são esses aqui, ó.
palavra de sabedoria. 12:8. 12:8, obrigado, Monique. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, e ele vai listando os dons. No finalzinho do capítulo 12, ele vai continuar a lista. Só que no capítulo 13, ele vai falar qual que é o principal dom. E qual que é o principal dom, gente? 1 Coríntios, capítulo 13. O amor. Então, sempre quando há uma lista na Bíblia, no caso dessa palavra no contexto, qual que seria o principal dom em 1 Coríntios, capítulo 12? A palavra de sabedoria. Posso completar? Pode sim. É muito relevante isso, porque o que o Sidney perguntou, Paulo sugere isso. Isso. Ele sugere, não é que é uma regra. Mas o seu ministério Deus vai mostrar. Então o que você acha mais bonito? Qual dom você acha mais bonito, Sidney? O dom de curar, mas ele está em 10º, mas você acha mais bonito. Então para você o principal dom é esse, porque é o dom que você quer. E a gente tem que lembrar Deus entrega, entendeu? E a gente tem que lembrar também o contexto da igreja de Corinto. O que estava acontecendo lá, Sidney? Eles se achavam por causa dos dons e estava tendo uma bagunça. Se você for no capítulo 1 Coríntios... Em brigas, né? Eles estavam em brigas. Se você for em 1 Coríntios capítulo 11, que é um texto que nós lemos todas as Santas Ceias, o apóstolo Paulo ele vai dar um passo a passo de como que é a ceia. Porque nem a ceia aquela igreja estava sabendo celebrar. Então assim, por causa da bagunça muito grande da igreja que estava em Corinto, o apóstolo Paulo ele categorizou. Falou, gente, tá aqui. E é bem colocado pelo Robson, porque para a igreja de Corinto, ele colocou. E como a gente sabe que a palavra de Deus ela é infalível, a gente pega para nós, porque ela é inspirada por Deus. Respondeu mais ou menos aí? Categorias. Uma lista dos principais dons. Os principais dons. Para organizar. Eu gosto dessa palavra, organização. Organização, gosto Mas dessa o palavra. principal dom para você é aquele que você sente de ter. Você entendeu isso? Não é uma regra. Ah, mas eu não queria o dom de profecia. Primeiro eu queria o dom de cantar. Então você vai buscar o dom de cantar. Não é menos importante. Porque é o seu ministério. Isso. Paulo ele organizou isso, que para a igreja os dons principais são esses. Não é esses para organizar bagunça lá, né? Para organizar. E é importante a gente entender que no capítulo 13 tem o principal dom. Esse está acima de todos, que é o amor. E é tão interessante, gente, que é um equilíbrio. No capítulo 12, Paulo vai dar uma lista de dons. No capítulo 14, outra lista. E no meio, falando só do amor. Capítulo 13, equilíbrio. O dom tem que ser equilibrado. Não é, velho? Para pra pensar nisso. Sensacional. Próximo. Vamos pro próximo? Carol tá com pressa. É o 3? Os dons espirituais são para a edificação e ministério. Então, o dom espiritual é para edificação e ministério. Ministério a gente entende como obra de Deus, né? Para a gente trabalhar para Deus como trabalho, e edificação para a nossa edificação, não para a nossa promoção. É para a nossa edificação, tá bom? Vamos continuar? Paulo compara os membros da igreja aos membros do corpo. Cada membro é o quê? Importante. O que é um membro importante, Carol? Não pode faltar. Não pode faltar, tem o seu valor. Cada membro tem a sua função. Eu não vejo aquela irmã cantando, eu não vejo aquela irmã tocando, eu não vejo aquela irmã pregando, mas ela tem uma função, tá? Todos dependem do quê? Dos outros para funcionar. Eu preciso de vocês. Vocês também, de humildade, precisam de mim. Todo mundo precisa de todo mundo para funcionar. Todos o quê? Servem uns aos outros. Os dons são capacidades que nos permitem cumprir. A palavra é função, gente. Preencham aí função. Eu não fiz esse slide, eu esqueci. Os dons são capacidades que nos permitem cumprir a função Que nos cabe como membros do corpo. 4. Todo mundo anotou a palavra função? Função é com C cedilha, não é com S. Tem aluno que faz, eu não duvido. Os dons devem ser empenhados em
Amor. Então, Eita, gente. Ai, Igor, mas... então, se eu exerço o dom de sabedoria, tem que ser em amor. Se eu exerço o dom de línguas, tem que ser em amor. Se eu exerço o dom de contribuir, tem que ser em amor. Se eu exerço o dom de pastorear e guiar, tem que ser em amor. Então, tem que ser em amor. Jesus, um ótimo Vou dar um exemplo foi exemplo. Paulo, né? Jesus, Paulo. Paulo de amor. Pode falar, Carol. Eu conheço profetas que exercem os seus dons só porque tem medo da consequência que vão ter de Deus se não exercer. Então já não é por amor, é por obrigatoriedade e temor. Tipo, se eu não fizer isso que Deus está mandando... No temor tem o amor. No temor tem o amor. Agora, no medo, não. E tem outros que é por dinheiro. Isso. Tem outros que é por dinheiro? Meu Deus do céu. Infelizmente. Tipo, por obrigação, eu vou fazer, porque se eu vou fazer, eu sei que Deus vai cobrar de mim. Mas não tá fazendo por amor, aí a vida fica como? Travada. A gente só tem que tomar cuidado, cara, é ter medo. Porque dentro do temor também há amor. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Oi? Paulo é categórico. Sem amor, Mas se a gente nada não vale a fizer pena. com amor, a gente não fica feliz. Aquilo não agrada o amor. Com certeza. Deus não Nossa, recebe. o amor nos recompensa já em fazer. É que me faltaria tempo para ler 1 Coríntios capítulo 13, pra gente ver todas as características do amor. Leiam em casa, tá, gente? Aí vocês têm 300 horas de pregação. Vamos lá, o capítulo 13 de 1 Coríntios está no meio do discurso de Paulo sobre o assunto polêmico dos dons para destacar a importância do amor. Ó, tá escrito aqui, exatamente. Vamos lá, 5. Os dons devem ser empenhados em... Tem alguma dúvida, gente, que o dom tem que ser em ordem? Não pode ser bagunçado? 1 Coríntios capítulo... Vamos ler. 1 Coríntios capítulo 14. Não vou pular, não. Não sei se vocês estão bravos pra mim que eu passei 15 minutos. Mas a gente tá terminando. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Do 20 ao 40. Do 20 ao 40. Vamos ver se é... Mas tem que ler na calma. Tem que ser uma leitura padrão Monique. Assim, ser de criança. Quando eu leio a Bíblia, eu leio assim. Desse- Por isso você não entendeu, mano. Lê pra gente, Monique. 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 20 ao 40, Monique. Monique, você já tem um ponto na prova. Pela leitura. É justo. Irmãos. O que está escrito aí? Irmãos. Gente, só aqui tem uma mensagem. Irmãos. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, não está falando, não é para os que estão de fora. É para os que estão de dentro. Tem um alvo. Uma palavra é uma mensagem. Não sejais meninos. Pera aí, Monique, para acompanhar também aqui. Não sejais o quê? Meninos. Aonde? No juízo. Na malícia. Na minha versão, deixa eu falar, Carol, que senão... Não sejais meninos no juízo. Na minha versão tá, não sejais meninos no entendimento. Vai lá, Carol. Carol não, Monique. Na malícia. Sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Ser de homens o quê? Homens amadurecidos. Tá falando só do homem, gente? E da mulher. E da mulher. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Que triste, né? Que De tristeza. sorte que as línguas constituem um sinal para os crentes, não para os crentes, mas para os incrédulos. Então é um sinal não para os, Crentes. mas para os... Aqueles que não conheceram ainda o caminho de Jesus. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, Ixi, agora vai começar, gente. e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Meu Deus do céu, vai dar problema esse... Porém, Pera aí, Monique. Deu? Dá problema. Porém, se todos profetizarem e entrarem algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra,
Deus está de fato no meio de vós. Vai lá. Que fazer, pois, irmãos? Então é uma pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo. O que a gente vai fazer, gente? Vai lá. Quando vos reunir, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. Organização. Então é o que nós estamos lendo. Um tem salmo, o outro tem o quê? Revelação, doutrina. Isso. Vai lá, Monique. Qual versículo você está? 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. E haja o quê? Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Meu Deus do céu. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Olha aí. Se, porém, vier revelação a outrem, que esteja assentado, cale-se o primeiro. Vai lá. Até o 40. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas do santos. Até aí, Monique, obrigado. Até aí, Monique, tá muito bem. Para não forçar, não. Tá vendo, gente, uma organização, né? É importante eu falar para todos que Paulo ele não está proibindo o dom de línguas, mas ele está falando, sabe o quê? Use com sabedoria. A pessoa vem, vai dar problemas, não tô nem aí. A pessoa vem pregar, mas ela só fala língua. As pessoas vão entender? Não. As pessoas vão ser edificadas? Vão ser ensinadas? Consoladas? Não. Paulo está sendo cauteloso, mas ele está querendo falar sem fogo e sangue. Exatamente. Tá bom? E até porque a igreja de Corinto, como foi citada, ela estava em desordem. Ela estava em Muita desordem. Porque todos queriam profetizar juntos, todos queriam manifestar os seus dons juntos, todos de uma vez. Então, especificamente, ele fala isso para elas, porque tem pessoas que não eram crente, entrava na igreja e não ia entender todos falando juntos. Então, Paulo está sendo cauteloso, né? Quando ele fala que uma pessoa que não tem o discernimento, ou uma pessoa que não é crente, entra na igreja e todo mundo está falando línguas, ela não vai entender nada, não vai ser certa, vai se irar e vai embora. E ele ainda diz assim, que é melhor profetizar, que é o quê? Revelar o pensamento da pessoa. Aí eu falei, esse daí e a parte... vai edificar, que ela vai ficar, nossa, como ele sabe o que eu estou pensando? E a parte de profetizar, Carol, só para concluir o seu pensamento do Robson, é o que eu aprendi essa semana, que o profetizar inclui a leitura e explicação da palavra de Deus. A pregação é também a profecia. O dom, a gente falar em línguas não é para nossa própria edificação. Sim, você e Deus. É uma comunhão entre você e Deus. E quando você interpreta, vai a edificação da igreja, né? Também, isso. Tá bom? Dúvidas, gente? É muita coisa pra gente aprofundar. Já estamos terminando, tá, Sidney? Fica tranquilo. O dom de línguas, até para os jovens, nós somos um cálice, né? Quando ele transborda, o azeite transborda, aí se manifesta. Porque é algo maior do que nós. Total. É a manifestação do Espírito. E tem gente que não aguenta. Por isso que são lapsos, né? É igual eu falou, eu vou pregar aqui uma palavra, eu vou falar 1h30 em línguas, ninguém vai entender nada. E tem. Eu nem orei, já tô falando em línguas. Peguei o microfone. E tem. São lapsos. Vamos lá, gente, vamos continuar? É um assunto que se a gente ficar aqui, Mário. O Mário já quer ir embora, eu também, Mário. Tô muito cansado. Vamos lá? Alguns dos dons são para a administração e o governo da igreja. Então, alguns dos dons são para a administração. Dom de pastor, outros para do governo. Presidir, ensinar, liderar algum grupo, né? São todos aí para governo da igreja. Você pulou bastante. Pulei o A? Depois o 5 e depois para o 6, irmão. Você já tá no 6. No meu não tem.
No meu só tem um A, gente. Escreva aqui o que a Bíblia diz a respeito. Não, não vai antes. O Aire já estava falando, só que a gente não... Escreva o que a Bíblia diz a respeito. Então aqui já... Vamos considerar que essa parte nós fizemos um entendimento aqui? Vocês não escreveram, não precisa escrever não. Que é o nosso entendimento, a nossa reflexão. Que eu acho que é até mais válido do que... Tá? Agora eu estou nesse aqui, no 4? 4 não. 6. Alguns dos dons são para administração e governo da igreja. A Bíblia nos ensina que Deus capacita certos irmãos para os ministérios públicos ou de direção da igreja. Efésios 4:11. O que diz? Ele mesmo chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para professores, doutores ou mestres, tá? B. Essas pessoas e os ministérios que exercem são dons de Deus à sua igreja. Quando Deus nos dá um dom, não é para nós mesmos no primeiro momento, mas é para a gente servir as outras pessoas. Quando Deus dá um dom, por exemplo, para o Robson, de ministrar a palavra, o dom está com ele, mas o objetivo do dom é ministrar para as outras pessoas, tá? É isso que está falando. C. O pastor atua como o quê? O que é um técnico de futebol, Sidney? O que um técnico de futebol faz? De que maneira? Fala aí. Você é o atacante, você é o goleiro, você é o centroavante, você vai ficar na defesa. Aí tem hora que o técnico faz assim. Você é o banco de reservas. Tem hora que o técnico escala a seleção. Então tem hora que o técnico... Você é o roupeiro. Tem tudo isso, né? Você carrega água. Meu Deus do céu. Geralmente o técnico é o reclamão do time? Não? Vocês estão assistindo futebol, não, gente? O técnico não é aquele cara que fala: ataca, defende, sai daí. Não é um reclamão do time, não? Faz o gol. Gente, requisitos bíblicos para os que dirigem o quê? A igreja. Ser dirigente na igreja do Senhor é uma posição de muita responsabilidade, né? Olha o que diz a palavra de Deus aí, 1 Timóteo capítulo 3. Vamos ler? Vamos ler. Vamos acabar hoje? Vamos acabar hoje? O que diz? Semana que vem vocês não precisam vir, não. Vamos fazer uma mini vigília. Uma mini vigília? O que diz aí? Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 7. Nós estamos falando do que, gente? Requisitos bíblicos para os que dirigem a igreja. Então são os critérios para quem dirige uma igreja. O que não pode faltar? Vamos lá. Quem vai ler? É a Monique? 2 pontos para a Monique. Eu leio. Esta é uma declaração digna de todo crédito. Essa é uma declaração digna de todo crédito. Vai lá. Se alguém almeja o episcopado, isso. De fato, deseja algo excelente. Que é isso? Episcopado, gente, é se alguém deseja, vou resumir, fazer algum serviço na obra de Deus. O sentido da palavra episcopado aí dá ser um apóstolo, um pastor, um evangelista, um profeta ou um professor. Seria a área dos que governam a igreja. Um líder de louvor, um líder de jovem, tudo isso faz parte de liderança ministerial. Faz parte de liderança ministerial, tá? O principal do episcopado é ser um guia ou um pastor, tá bom? Deseja algo excelente. Deseja algo o quê? Excelente. Excelente. Deseja isso ser alguma coisa. Quer ser pastor, Sidney? Vai ser algo excelente. Pergunta pra Thalita se ela quer ser mulher de pastor. Eu não quero. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível. Então assim, gente, o bispo, a palavra bispo vai aparecer na Bíblia. Vocês viram aí? Vocês já leram que algumas vezes aparece a palavra bispo? A palavra bispo no nosso ministério tem o mesmo sentido de pastor.
Biblicamente, o que o bispo faz? Ele cuida da administração da igreja. Finanças, contas, e o pastor cuida da parte de pregação, de gestão de pessoas e de irmãos. Então na Bíblia há essa diferenciação. Há momentos que Pedro ele se autodeclara um pastor e há momentos que ele se declara um bispo. Então é importante a gente entender a diferença do pastor e do bispo. No nosso ministério da igreja missionária, um pastor ele exerce a função de bispo e pastor. Ficou claro? Tá claro? Ser irrepreensível. Ser o quê? Irrepreensível. Então a pessoa, para ser um cargo de liderança tem que ser irrepreensível. Vai lá. Marido de uma só esposa. Marido de uma só. O pastor ele é solteiro, Robson. Eu tenho dificuldade com isso. Mas o que? 2? Alcine falou 2. Eu tinha dúvida, só que eu tava lendo, né? E Paulo fala que o pastor tem que ser casado. O próprio apóstolo Paulo, é interessante, eu não posso esconder. O próprio apóstolo Paulo, ele era solteiro. Ele não tinha uma esposa, o apóstolo Paulo. E tem muita gente que se segura nisso. Ah, Paulo não tinha mulher, Ailson. Mas quando Paulo ele aconselhou Timóteo, ele falou: Timóteo, é bom que você tenha uma mulher. E se você estiver no nível espiritual do Paulo, eu até falo. Não, mas assim, Paulo, ele não chegava a ser pastor de uma igreja. Ele abria, ele plantava, abria e destinava a igreja para outro pastor. Carol, ele tinha a função de apóstolo, de plantação de igreja, mas a gente também não pode falar que ele também tinha a função de pastor, de guiar as pessoas. Eu acho que Paulo não pode ser considerado nesse hall de pessoas, porque o propósito dele para a humanidade foi outro, foi doutrinar a igreja. Doutrinar. Mas ele super aconselha que a pessoa fique solteira, Por se isso. possível, não case. Eu li ele falando com todas as letras. Não, mas nesse caso ele aconselha A ser casado, na ordenação de pastor. Nesse caso, quando é pastor, mas ele fala, melhor que seja igual a mim. Ele fala, quer ter dor de cabeça, casa. Isso que Paulo fala. É aonde eu falo. Se você estiver no nível de Paulo, eu não conheço Isso ninguém. também é uma sugestão de cautela para a igreja. Isso, porque assim, imagina um pastor, Carol. Imagina um pastor que ele não tem uma esposa. Aí chega uma irmã para um aconselhamento. Eu tiro pelo meu caso. Deus sabe se eu vou ser pastor ou não. Mas assim, a Thalita, ela vai ser a minha... Ela é a minha ajudadora que está do meu lado. Se alguma irmã querer falar comigo. Por exemplo, eu tenho muita vergonha de mandar mensagem. Eu mando mensagem para as meninas aqui? Pode ver. Eu tenho muita vergonha. Cautela, sabe? Assim. Então eu vejo dessa maneira. Se o pastor, ele é... É um apoio para ajudar na igreja sozinha. Se o pastor é solteiro, aí a mulher pede um aconselhamento. Ela tem um marido que não é crente. Aí dá toda aquela confusão. Ele tá total. Por isso que eu falo, é pastor. Aí eu falo, calçado na palavra, é pastor. Tá casado? Então, fica aí no... precisa estar casado. Vamos continuar, Carol. A sua esposa equilibrada. A pessoa tem que ser equilibrada, então não pode ser uma pessoa bagunçada. Vai lá. Tenha domínio próprio. Tenha domínio próprio. Seja respeitável. Seja o quê? Respeitável. O que é uma pessoa respeitável, gente? E se dá um respeito? Se dá um respeito. O que é uma pessoa respeitável, Monique, pra você? Quem olha tem respeito. Quem é uma pessoa respeitável pra você, Robson? Uma história limpa, né? E não dá brecha para a sociedade falar dela. Isso aí. Vai lá, Carol. Hospitaleiro. Hospitaleiro. O que é uma pessoa hospitaleira? Recebe bem as Receptivo. Receptiva, que recebe bem as pessoas. Aqui o sentido da palavra, gente, é a pessoa que recebe bem a pessoa na sua casa. Os dias que nós vivemos hoje é muito diferente do tempo de Paulo. Então a gente entende o hospitaleiro, a pessoa que trata bem as pessoas, que recepciona bem as pessoas na igreja. Então, assim, a pessoa hospitaleira. Vai lá. capacitado para ensinar. Então o pastor ele tem que ser apto a ensinar. Pastor que é pastor e até os Eita, Jesus. liderança. Um pouquinho aqui. Oi? Essa lista eu não vou correr. Essa aí tem que ser apto para ensinar. Eu não vou ter que falar. Sou pastor, mas eu não busco conhecimento no estudo.
O que a palavra de Deus está falando? Ele tem que ser apto a ensinar. A pessoa não tem embasamento nenhuma. Como que essa pessoa vai... Por isso muitos estão caídos. Exatamente. Olha, agora o 3, aí o 3 aberto. Vai. Não deve ser apegado ao vinho. Não pode beber, Robson. Glória a Deus. Não. Ih, cara. É o que diz a palavra. E a gente ainda... Não pode, Mário. Beber. Gente, quem gosta aqui, os crentes que gostam de vinho, aqui a palavra, 1 Timóteo 3, não deve ser. Cuidado, cara. Tá na Bíblia de vocês tudo aí? Que na minha tá. Vai, Carol. Nem violento. Não pode ser violento. Rasga a Bíblia. Então, assim, vai lá, Carol. Precisa explicar o que é uma pessoa violenta, Pedro? Briguenta. O que é uma pessoa violenta, Ana Clara? Gosta de violência. O que é uma pessoa violenta, Karen? Pessoa que agride. Vai lá, Carol. Mas sim, amável. Mas sim o quê? Amável. Amável. Tem que ser uma pessoa que você gosta de conversar. Pô, essa pessoa não vai me dar patada. Vai lá. Pacífico, que gosta de apaziguar. Pacífico. Vai lá. E não amante do dinheiro. Eita, Jesus. Não dá pra arriscar essa parte não, Carol? Não dá. Gente, vamos juntar. Vamos fazer um congresso de pastores. Vai lá. Que mais? O bispo deve ser também. O bispo deve também governar bem sua própria família. Na minha versão tá na sua própria casa, mas a sua própria família. Sua família tem que ser um exemplo. E começa dentro de casa. Começa dentro de casa. Eclésia. Mas o que mais você vê... Oi? Pra ser pastor, tá vendo? Mas o que mais você vê é filho de pastor preso, mas esse é o adversário. É adversário, né, Mônica? A gente entende que o pastor, ele doutrina, acontece muito. A pessoa ensina a pessoa no caminho de Deus, mas qual que é a quinta característica de Deus, no homem de Deus? Livre-arbítrio. Eu não posso mandar no livre-arbítrio do meu filho. Até uma certa idade você consegue. Até uma certa idade. Não entra em polêmica, mas eu discordo parcialmente. Parcialmente. Pode falar. Por quê? Não vou entrar. O filho ficou maior de 18 anos. Eita, não, mas a partir dos 13, 14. Não, que o livre-arbítrio eu concordo Aham, totalmente. sim. Mas do inimigo trabalhar eu discordo parcialmente. Mas Então explique essa discordância. Essa parte aqui, você vai explicar. Vai lá. Sabendo educar seus filhos e lhes serem, no caso, e os seus filhos serem submissos com todo o respeito. Educação total, Carol. Sabendo educar seus filhos. Educação total. E fazer que eles sejam submissos. Ah, sim. O que é submissão? Estar na mesma missão. Na mesma educação. Ou seja, o Sidney tá criando o Isaac para ser igual a ele. Um homem trabalhador, um homem honesto. O filho dele, o Isaac, quando segue, ele está sendo submisso ao Sidney. Na mesma missão que o pai ensinou. Isso é submissão dos filhos. Entendeu? Vai lá. não, é lá no evitar polêmica. Porquanto, se alguém não sabe governar, eita Jesus, sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Aí não molhou, hein? Deu problema. Vai lá. Continua, Carol. 6. Não deve ser recém-convertido. Não deve ser o quê, gente? Recém-convertido. Na versão de alguém tem neófito? Lê aí na versão de alguém. Tem neófito? Então, o que é uma pessoa recém-convertida? Neófita. Tá. Vamos entender a palavra recém-convertido para a gente ir depois pro neófito? Então Jesus há pouco tempo Aceitei Jesus ontem. Fui no monte e fui ordenado a pastor. já quer exercer. A minha mãe também já foi no monte. Pensei que você ia falar que a sua mãe foi ordenada a pastor. Coração da vida pra fora. Então, assim, recém-convertido, novo na fé. Mas na maioria das versões está o quê? Neófito. O que é uma pessoa neófita? É a pessoa que chegou agora. Por exemplo, a pessoa chegou agora na igreja. Ela é considerada uma neófita. Ela pode ser pastor? Não, porque o próprio texto vai falar, né? Que a pessoa ela tem que ter o testemunho dos de fora e dos de dentro. Então a pessoa que chegou... Vai dar problema, eu vou ter que falar, Robson. A pessoa que chegou ontem no ministério, ela não pode exercer uma função de liderança, porque ela é neófita. Mas isso não é os Pode ser. recém-convertidos a isso.
É porque a raiz é neófito, Carol. Na sua versão tá recém-convertido, mas é neófito. Mas uma pessoa, ela é pastor, em um outro ministério, era pastor. E ela mudou de cidade, veio pro nosso ministério. Aí ela mudou de cidade e o que aconteceu? Aí ela vai poder exercer a função dela. Você colocaria uma pessoa que você não conhece do seu lado? Posso ser rigoroso? Não, mas assim, mas não vai sair a unção dela, não pode sair a unção. Não, eu não tô falando de sair unção. Não tô falando de sair unção. Automaticamente ela vai. Carol. Ela não vai cuidar de uma igreja. Espera aí que a Carol tá chegando. Não vou atirar unção, mas ela pode já liderar? Cuidar de uma igreja. Ela pode cuidar de uma igreja? A igreja tem um tempo de aceitação, de conhecer o irmão, de conhecer todos esses critérios aqui, para ver se a pessoa tem. Após isso, a pessoa exerce uma função de liderança. Na igreja Assembleia de Deus, apesar que eles têm a carteirinha, né, de recomendação, é um pouco diferente. Mas, por exemplo, na igreja Assembleia de Deus, chega lá falando que você é pastor. Eles vão falar, amém, mas senta aqui um pouco, que a gente quer conhecer a sua vida. Entendeu? Pode falar. Só sendo mais rigoroso, você falou que não pode pastorear. Eu sou mais rigoroso, eu acho que não pode dividir nenhum altar. Eu vou dar um exemplo. Eu vou na sua casa, Carol, eu sou visita. Eu vou lá um dia na sua casa. Eu não vou causar um estrago tão grande. Se eu fizer alguma besteira lá, você vai arrumar a sua casa, vai falar, ó, que não fica dando ouvido para aquela pessoa. Outra coisa, tá todo dia na sua casa ensinando coisa errada para os seus filhos. Então, é um risco. Exatamente. Né? Mas para isso, Deixa eu só concluir, por favor. O altar, ele dá com almas, sentimentos, né? E a pessoa que vem aqui, ela vem confiando no que ela vai ouvir. Então, uma coisa é um angu de um dia só. Um visitante que, se fizer alguma besteira, o pastor conserta a besteira. Outra coisa é uma pessoa chegar do Que nada, veio para ficar. e ele começa a mudar a doutrina da sua vida e ele acaba arrebentando o seu ministério. Hoje existem muitos desviados do evangelho por conta disso. Confusão mental de mudança de doutrina instantânea a toda a vida e a pessoa não sabe mais nem quem é, entendeu? Por isso que Paulo é cauteloso. E muito. Mas aí cabe também o discernimento, entre o discernimento de Deus. Se Deus mostrar para você que a pessoa pode estar no altar, que é de Deus, você vai seguir o discernimento. Agora, por isso é importante o dom de você discernir e perguntar se Deus está de acordo. Sim, mas deixa eu te mostrar. Aqui nós somos uma família, não somos? A igreja missionária? Vocês estão fazendo o curso. Essa é a doutrina da igreja missionária, da qual todos nós concordamos. Se uma pessoa entrou recente na igreja e não é da missionária, ela precisa passar Por aqui. para ela começar a ter uma vida no altar. Porque ela vai saber em que área ministerial ela vai trabalhar no altar. Resumindo, existem regras. Exatamente. Exatamente. Tanto que o curso Verdade... Você concluiu para não te cortar? Tanto que o curso Verdade Básica, gente, eu até já falei algumas aulas. O curso Verdade Básica, ele serve para quê? Para novos convertidos. A pessoa aceitou Jesus, ela se batiza, faz o curso Verdade Básica. Uma pessoa na igreja missionária, eu falo sem medo nenhum, para ser considerada membro, ela tem que fazer o Verdades Básicas. Tem o Verdade Básica? Você é membro. Isso é praxe. Por isso que o curso Verdade Básica, ele sempre tem. Se uma pessoa, para ser considerada membro, tem que fazer o Verdade Básica, imagine para exercer um cargo de liderança ou de ministrar. Você vai concluir no versículo de número 6. Pode ler o versículo 6, para você ver como não pode ser uma pessoa que chegou ontem. A fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Agora o 7. Desculpa. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado nem caia na armadilha do diabo. Então a pessoa tem que ter um bom testemunho. A pessoa que chega ontem, eu conheço a vida dela? Eu conheço onde mora? Com quem vive? Eu tenho essa condição? Não. Por isso precisa de um tempo para conhecer. Dá problema, mas eu tenho que falar, senão... É polêmico, né? Vamos lá, gente. Número 1. O bom testemunho de dentro e de fora. Tem na revista de vocês? Tem. Situação familiar exemplar. Essa pessoa é casada?
Todo líder que é líder, todo pastor que é pastor. Eu vou até pôr a palavra apóstolo, respeito. Pastora, eu também respeito. Evangelista, profeta, mestre, doutor. É casado? A família é um exemplo? Isso é o que a palavra de Deus fala, gente. Pessoas com certa experiência na fé, não recém-convertidas. Então aqui é a questão do neófito, né, e dos recém-convertidos, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Entendendo que nem a Carol falou muito bem, unção ninguém tira. A pessoa tem unção. Mas assim, os filhos das trevas às vezes são mais prudentes que os filhos da luz. Jesus Cristo mesmo falou isso. Lá na escola que eu trabalho, a pessoa pode bater na porta. Sou professor. Que bom. Deixa eu ver o seu diploma. De onde você veio? Por onde você passou? Em qual escola você deu aula? Deixa eu puxar seu relatório, ver se você tem alguma acusação. Isso, no mundo. Se no mundo tem toda essa cautela, imagina a igreja de Deus. Verdade, tem que pesquisar. Dá problema, mas eu tenho que falar, Mário. Né? Então, assim, tem que pesquisar, tá bom? Às vezes a doutrina pregada, que você falou muito bem, Robson, a doutrina pregada, às vezes um desvio, ainda que sutil, acho que eu falei aqui, né? Acho que foi com a Monique. Monique dirige, né, Monique? Desvia 1 milímetro da rota, daqui 100 quilômetros, como é que você vai estar? Fora da rota. E o diabo, gente, trabalha dessa maneira, com meias verdades, com desvio que às vezes você nem percebe. Tira todo mundo da rota. Eu tenho muito medo disso. Que número é esse aí? É 8? Agora é o 8. Nossa atitude em relação aos pastores e dirigentes espirituais. Tá vendo que a parte da liderança é pastoral, mas também todos os líderes. Então o que a gente tem que fazer? Amor e compreensão. A gente tem que amar e compreender nosso pastor, nossos líderes. Você é o líder da juventude, Gabriel. Você tem que te compreender, tem que te amar. O Robson é o líder do louvor, junto com a Carol, Monique, né? Tem que respeitar, tem que amar, tá? Obediência e respeito. Os rebeldes não herdarão o reino dos céus. A gente tem que obedecer o nosso pastor. A gente tem que respeitar o nosso pastor, né? Vamos ler Hebreus 13:17? Já vai dar 10 horas mesmo, já. 10 horas, 10. Meu Jesus. Hebreus 13:17. O que diz a palavra? Hebreus 13:17. Peço desculpas de novo, gente, passar muito do horário, mas eu não posso correr numa coisa aqui. Pelo menos eu vou acabar. Nós vamos acabar. Pede uma pizza? Sede obediente aos vossos líderes espirituais. Isso. Submissos à autoridade que exercem. Por quê? Eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso. Então tá ótimo. Respeito e obediência. O apóstolo Paulo fala para que eles façam a obra com alegria. Quem é líder sabe o que eu vou falar. É tão bom quando você fala para alguém, gente, faça isso, e todo mundo faz. Você faz a obra com alegria. Agora, quando você pede alguma coisa, olha o Gabriel ali. Olha aí, Robson. Agora, quando você pede alguma coisa e metade não faz, aquilo te dá uma tristeza. E te dá assim um desânimo. E a palavra fala: obedeçam vossos líderes, para que eles façam tudo com alegria e não gemendo, que não seja uma coisa assim triste, que seja contristado. Pulou B. Pulei o B? Pulei o B, desculpa. Imitar o exemplo de vida cristã que nos dão. Então você tem que imitar o exemplo de fé. O nosso pastor Jair, ele é uma bênção. Então a gente deve imitar o nosso pastor, né? Por exemplo, ali o Sidney, o Robson, que são uma bênção na área musical. A gente tem que imitar eles nesse sentido também. A Carol, a Monique, os meninos aqui da juventude, o Mário, a Tati. A gente imita as coisas, vou até pôr as coisas boas. A gente imita, tá bom? Agora é o D. Orar muito por eles. O que é orar muito por eles, Ana Clara? O que é orar muito por eles? Interceder pela vida deles. A gente tem que orar pelo nosso pastor. A gente tem que orar pelos nossos obreiros, pelas nossas irmãs, pelas nossas crianças, pelo juvenil.
pela juventude missionária, por todos, adolescentes, tá? Então a gente tem que orar muito, tá? Acabou? Conclusão. Vamos para a conclusão? Todos... Deixa eu ver uma coisa. Você sabe qual que vai ser o tema do Congresso da Juventude? Free Fire. Free Fire. Ah, juventude missionária. Conclusão. Todos temos um ou mais dons espirituais. Nosso dever é descobrir quais são e como usá-los no ministério da igreja local. Por menor ou maior que sejam seus dons, eles são necessários para a igreja poder funcionar como um corpo de Cristo. Então o meu dom é tão pequeno, mas às vezes o irmão Ailson não pode fazer, é você que tem que fazer, e esse dom faz falta. Então assim, dom é dom, todo mundo tem um dom, tá bom? Às vezes pode ser até igual ao seu irmão, mas na sua vida ele vai exercer algo diferente. Uma função diferente. Por exemplo, tem a juventude, você pode dizer, mas a ciclana canta, a beltrana canta, o dom é igual ao seu. Mas na sua vida espiritual, o seu dom vai ter um impacto. Na vida espiritual dela vai ter outro. Vai ter outro. Então nunca deixe de ir para o ensaio ou de cantar, porque um já está cantando. Exatamente. Você é importantíssimo. Todos têm o seu dom, viu, Gabriel Soares? Tudo bem. Gente, a reflexão em grupo, né, e a reflexão em casa são respostas pessoais. Então vocês respondem aí da maneira que vocês vivenciam. Por exemplo, compartilhe com o grupo um ensinamento novo acerca dos dons. A gente já está compartilhando, né? 1. Pense em como você poderia fazer parte do ministério da igreja, pensando que você tem um dom para servir a Deus. Então, assim, todo mundo aqui já está inserido em algo da igreja, tá? Então, aqui a gente finaliza o nosso curso Verdades Básicas. 3 anos depois. 3 anos depois. Meu Deus, eu fiz quase uma faculdade, gente. É, é bom lembrar que nós tivemos a pandemia no meio, né, que nos atrapalhou muito. Nós tivemos aí um momento online do Verdade Básica, mas eu acredito que assim, está sendo muito válido. Eu já vejo na vida de vocês muitas mudanças, ainda que sejam poucas não, são muitas mudanças. Eu já observo, e eu espero que vocês tenham aprendido um pouco. Se eu fosse fazer aqui um resumo do Verdade Básica para mim, a verdade básica para mim é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são o Senhor de tudo. Então Jesus Cristo, o Espírito Santo, Deus, o Senhor Jeová, a verdade básica para mim é que eles são o Senhor. E para vocês, qual que é a verdade básica? Qual que é a verdade básica para vocês? Qual é a verdade básica para vocês? Qual é a verdade básica para vocês? Vai ser uma resposta individual ou uma resposta única? Ai. Eu acho que, Carol, cada um teve uma revelação do Espírito sobre o assunto. Tá bom? Mas pensem nisso, tá bom? A continuação do curso Verdade Básica, gente. O Verdade Básica termina agora nas 20 lições. E depois do Verdade Básica, o segundo passo é o curso Agora que Sou Membro. Então, fez o Verdade Básica, tem um curso Agora que Sou Membro com 8 lições. Tá bom? Rapidinho, né? Lição. Oi? 2 anos. Eu acho que assim, a gente tem a condição, Carol, de fazer tipo em 20 minutos. Ou assim, vocês compartilhando ou conversando. Em 20 minutos? Não, a gente tem condição de fazer uma lição em 20 minutos. Mas também a gente tem a condição de que trocar experiências. Não, esquece aí. Porque aqui no Verdade Básica, não só foi eu que ensinei, eu aprendi com todos vocês. Não necessariamente. 13. Não, se for pegar uma aula mesmo, assim, uma aula por dia, uma hora por dia, por aula. Uma hora por dia é pouco, gente. Se vocês viajarem aí, igual eu viajo na palavra, eu amo a palavra de Deus. Tá bom? Dúvidas? Eu farei uma prova aí para todos vocês.
Essa prova eu ainda não sei se será impressa ou se eu mando no WhatsApp para vocês, né? Vou marcar. Faremos a nossa formatura, tá bom? Eu tenho certeza que a nossa formatura vai ser muito bacana. No término da campanha, nós vamos fazer no domingo à noite. E é importante que todos participem da prova aí do Verdade Básica. E façam a formatura, tá bom? Você vai fazer a formatura, Fernanda. Eu já falei com já arrumei, tá bom? Vamos orar, gente? Antes de sair, vamos todo mundo tirar uma foto? Então não sai correndo, não. Eu tirar uma foto que eu vou postar hoje nas redes sociais, última aula do Verdade Básica. Chegamos, tá bom? Vamos orar? Deus, nessa noite eu te agradeço, Pai, pelo término desse curso, Pai, do Verdade Básica. Aquilo que eu não consegui, Deus, é ensinar, que o Senhor possa revelar. Revela, Espírito Santo, mais e mais a tua palavra para os teus filhos e as tuas filhas. Te agradeço, Pai, por ter chegado aqui. Muitos, Pai, começaram e pararam no meio do caminho, mas a grande maioria, Pai, permaneceu até o fim. E a tua palavra diz, Pai, ser fiel até a morte, e eu darei para vocês a coroa da vida. Que o Senhor possa dar o galardão a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Palma para nós. Vamos tirar foto. Você fica fazendo.